Se você tem dúvidas sobre um determinado assunto, sua sugestão para a pauta desse terceiro bloco, através do WhatsApp 989659829 e falaremos neste quadro sobre o tema que você, ouvinte, nos enviar. Visite a nossa página no Facebook, o endereço é facebook.com/mogiuzi. E hoje o tema que trataremos aqui no terceiro bloco é o espírita praticante. Ao realizar a nossa prece matinal, fomos inspirados para rogar a Deus nos auxiliasse a colocar em prática todo o aprendizado teórico obtido nas casas religiosas, nos livros e no Evangelho. Sem desmerecer aos nossos irmãos em Cristo que professam credos diversos dos nossos, lembramos da ideia católica do católico praticante e do não praticante, a exprimir basicamente a conduta daquele que comparece rotineiramente às missas dominicais e aquele outro que não comparece, ou ainda o sofisma suscitado por nossos irmãos protestantes de que para aceitar Jesus e portanto para ser um praticante da religião é necessário comparecer aos cultos evangélicos e manter um certo comportamento social visível aos olhos do povo. São, por assim dizer, atitudes exteriores que determinam se aquele fiel pratica ou não a fé que professa. Passamos então a analisar a condição do espírita, por analogia e semelhança a esses conceitos. Porque Kardec nos afirma que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Isto para dizer que as casas espíritas, os livros e o Evangelho são portas pelas quais adentramos ao aprendizado da teoria. Mas colocar em prática corresponde a realizar esforço íntimo de modificação para o bem, transformar para melhor, entender a fraternidade como finalidade útil à vida e à obra do Cristo, e colaborar para que ele seja implementado no mundo. Em resumo, aquele que adentra ao conhecimento espírita por qualquer dessas portas, sem se modificar para o bem, sem realizar esforço, poderá frequentar diuturnamente o centro espírita, poderá ler 1000 livros, poderá enfim conhecer o Evangelho no inteiro teor, mas ainda assim poderá ser considerado, por analogia às ideias católicas e protestantes, como um espírita não praticante, ou seja, aquele que conhece a teoria, sabe o que deve fazer para melhorar, mas não realiza o trabalho em si mesmo, retardando o próprio adiantamento e prejudicando o progresso coletivo. Por fim, fomos advertidos pelo Cristo que saber e não fazer é pior que não saber, porque somos sempre responsabilizados de acordo com os nossos conhecimentos. Assim é que Jesus grafou pelo evangelista Lucas: aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu Senhor, mas praticou o que era digno de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito será pedido. Essa questão se encontra aqui. E a gente vem trazendo dentro de nós, então, esses atavismos, né? esses costumes das encarnações anteriores, que é um costume que Jesus combatia com os fariseus, não é? Com a questão de fazer apenas... Jesus tem um determinado ponto do Evangelho que diz: os homens me honram pela boca, mas seus corações estão afastados de mim, não é? Que seriam aquelas atitudes exteriores, não é, de adoração, mas que não transformariam por dentro. E nós ainda hoje temos ainda muito disso, né? De nos colocarmos diante de uma religião utilizando, indicando como fiéis de uma determinada religião, porque nós praticamos essa religião de uma determinada forma exterior. E no Espiritismo isso é um pouco mais
duro para nós, porque o Kardec diz que o verdadeiro espírito é aquele que você percebe que ele teve uma transformação moral. E que você perceba também que ele está lutando contra si mesmo para combater o mal que habita dentro de nós. Porque a gente fala assim, quando a gente reza, a gente fala livrai-nos de todo mal, né? O mal que habita dentro de nós, primeiro. Nós temos que tirar primeiro esse, né? Então o Kardec diz que aquele que busca combater as suas más tendências, aquele que tem essa transformação moral, é que é o verdadeiro espírito. E me passou pela cabeça que, então, para o espírita não basta você ir à casa espírita. Não adianta você estar dentro da casa espírita, você ter lido toda a obra do André Luiz, você conhecer o livro dos espíritos, 1018 questões, ou 1019, de acordo com a versão, você conhecer as 5 obras de Kardec, se isso não está servindo para te modificar por dentro. Se você não fez parte dessa transformação moral, e se você não está lutando para combater as suas más tendências. Porque aí seria o caso daquele que conhece muito, mas pouco faz para a modificação íntima. E é por isso me chamou a atenção, porque eu pensei, né, que nós nos equipararíamos muito a eu sigo uma religião, mas não sou praticante dela, embora se tivesse todo dia dentro da casa espírita, né, talvez até trabalhando lá na porta, nos dando tudo. Mas se a gente não, se o espírita não se modificar interiormente, ele não estará sendo esse verdadeiro espírita que o Kardec apregou, né, para nós. Quem gostaria de falar? Quando nós falamos, voltando lá, nós somos espíritos, a doutrina espírita tem quantos anos? 162 anos. Né? Então, nós já tivemos outras religiões em outras existências, nós que acreditamos na reencarnação. Já sabemos que somos espíritos e já experienciamos durante milênios quantas religiões, quantos conhecimentos. Se nós hoje já chegamos no conhecimento espírita, é porque nós já passamos pelas outras religiões e já chegamos nesse conhecimento básico da doutrina, para a nossa transformação. Então, a doutrina espírita, os espíritos nos cobram muito, uma coisa que para muitos não é um pouco difícil, como o Reinaldo mesmo falou, que é a nossa reforma íntima. A nossa reforma íntima não acontece do dia para a noite. É uma existência inteira. É uma existência e que nós vamos aprendendo. E nós vemos muitos espíritos, estou tentando ser espírita. Não, ninguém está tentando. Uma vez que você está na religião, você é espírita. Nós não vemos falar um católico falando que eu estou tentando ser católico. Eu estou tentando ser evangélico. Não, nós somos espíritas. Mesmo que nós ainda não somos ainda aquilo que Jesus espera de nós. Né? E esses ensinamentos de Kardec, nós não absorvemos ainda todo esse conhecimento e não praticamos. Mas nós estamos fazendo aquele esforço que Kardec fala que nós devemos fazer para nos tornarmos espíritas. Né? Ou para não ser espírita, para sermos melhores. Porque todos nós somos espíritos a fazer. Nós não nascemos prontos. E outro, nós na condição humana, nós chegamos ontem na condição humana. Nós já experienciamos na doutrina, como nós estamos falando de espiritismo e de doutrina espírita, o mineral não dá para fazer, o mineral já está pronto. O vegetal já está pronto. Né? No reino vegetal, tudo já está pronto no reino vegetal. Não está lá meia alface, meia eucalipto. Né? O animal, ele está na condição animal, ele já está pronto o animal. Agora nós, na condição humana, nós ainda não atingimos o ápice da condição humana. Por quê? Nós saímos ontem da condição animal, por isso que temos tantas diferenças ainda no nível em que nós nos encontramos. Mas, como nós estamos para nos transformarmos, né, que numa existência só nós sabemos que não vai acontecer. Né? Mas nós estamos na condição humana. E na condição humana nós entramos ontem. Nós temos que ter a consciência. Não nos ficarmos nos martirizando porque eu ainda não sou aquele espírito perfeito. Né? Quando nós vimos Chico Xavier, como foi falado aqui, citado aqui, Irmã Dulce,
Madre Teresa de Calcutá e tantos outros espíritos que estão aí ajudando, impulsionando a humanidade. Será quantos anos tem esses espíritos? E na condição angelical é que nós vamos atingir, porque sempre nós estamos caminhando para uma condição melhor. Né? E na condição melhor, talvez nós temos como exemplo e modelo Jesus, que é o nosso modelo e guia. Então, ele não cobrou nada, nenhum comportamento dos primeiros cristãos. Né? E aqueles que ele convidou a participar de pregar o seu evangelho e ensinar os seus ensinamentos, ele não cobrou nenhum comportamento deles. Ele simplesmente ensinou e esperou que cada um praticasse esses ensinamentos. Quanto tempo esses espíritos estão aí passando para chegar na condição em que eles chegaram? Se nós formos analisar, muitas vezes nós falamos de Paulo. Paulo, na condição em que ele estava, de um perseguidor, será que ele era perseguidor? Ele estava errado de ter perseguido e matado os cristãos? Ele estava errado? Mas o que ele fazia? Ele pregou e cobrava aquilo que ele aprendeu. Ele estava exigindo um comportamento que ele acreditava ser a verdade, fiel. Então ele estava sendo o quê? Um crente fiel nos ensinamentos de Moisés. Só que ele não entendeu. E a partir do momento que ele entendeu Jesus, que Jesus apareceu para ele em Damasco, e ele entendeu aqueles ensinamentos, e Jesus o convidou, né, a participar. Qual foi a pergunta que ele fez para Jesus? O que o senhor quer que eu faça? Olha só. E nós perguntamos, nós também devemos perguntar para Jesus o que ele quer que nós façamos para que nós possamos nos desenvolver. O que falta para nós para que possamos ser melhores. Né? Existe uma lei no livro dos Espíritos, trazer para os Espíritos, que é a lei da sociedade. A lei da sociedade é a lei de nós nos relacionarmos uns com os outros, vivermos uns com os outros, praticar a humildade, a paciência, a tolerância, a resignação. Então, a partir do momento em que nós conseguirmos praticar tudo isso, nós vamos passar para outros patamares na evolução. Né? Talvez nós vamos chegar aí, como todos falam, os espíritos vêm falando e muitas religiões ainda estão falando, do espiritualista, deixando de ser um planeta de provas e expiação para ser um planeta de regeneração. Olha só, que coisa maravilhosa que nós vamos atingir. Aí ainda estamos na condição humana. Nós não atingimos a condição angelical que todos nós atingiremos um dia. Quantos daqui, quantos? Dos ensinamentos de Moisés, como foi falado, de Jesus até Kardec, foi 1800 anos. Será que vai mais 1800 anos para nós sairmos dessa condição de provas e expiação para ser esse planeta de regeneração? Aí, quem sabe, vai vir um outro Consolador, nos aclarando de uma forma mais clara, né, todos esses ensinamentos que nós ainda não conseguimos praticar. Por quê? Né? Então precisamos observar um pouco mais. Eu queria só mandar um alô aqui para o pessoal que está escrevendo para a gente aqui através do WhatsApp. A Regina Célia de Itaquaquecetuba mandou um abraço para todos, que disse que está adorando a volta do programa, está mandando um abraço para todo mundo. A Cristiane de Suzano vem no mesmo sentido, diz boa noite, meu nome é Cristiane, sou de Suzano, diz que está ligado no programa e que está mandando um abraço para todo mundo. E tem o nosso amigo Edelson aqui, ele fez uma colocação que nem sempre a vida humana é uma sequência, ele fala dos revés da vida da gente, não é? Que muitas vezes parece que esses revés eles foram criados por nós, eles foram aceitos por nós no plano espiritual, antes de nós encarnarmos aqui, e que nós aceitamos isso voluntariamente. Então muitas vezes a gente vê a vida muito contrária ao que a gente pretende, não é? E ele diz que isso foi uma aceitação nossa no plano espiritual. Nós sabemos realmente, né, os espíritas sabemos que tudo que acontece para nós, né, a maioria, as coisas importantes que acontecem na nossa vida, os fatos impactantes da nossa vida, eles são planejados com antecedência no plano espiritual, né, e que tem a nossa aceitação
expressa, não é tácita, não, expressa. Não é tácita é daqueles espíritos que ainda não conseguem, não têm condições de avaliar a sua própria existência, mas a nossa geralmente é expressa. Não, eu aceito, vou passar por isso, está tudo certo. Aí quando a gente vem, pode acontecer alguma coisa que dá errado, mas obrigado, viu, Adelson? Obrigado pelo comentário, obrigado por todos por comentarem. Para nós seguirmos Jesus, nosso mestre, nosso irmão, às vezes nós temos alguma dificuldade, então nós podemos percorrer um caminho mais suave para o nosso aprendizado, que é através da prática do bem. Se nós começarmos a participar de grupos que atendem moradores de rua, grupos que organizam cestas básicas, grupos que auxiliam alunos no aprendizado, né? Então, nós, nessas atividades, voluntários em hospitais, voluntários em creches, então, ao exercer estas atividades, nós começamos a perceber a situação dos nossos irmãos e começamos a observar que os nossos problemas são muito pequenos. Os nossos problemas quase não fazem sentido quando nós observamos esses nossos irmãos que estão nas filas dos hospitais, aqueles que estão internados, as crianças que não têm os seus pais. Quando nós observamos as famílias que não têm recursos para atender às suas necessidades mais básicas, mais elementares, então nós observamos que que Deus nos concede tudo aquilo que nós precisamos. Então, ao fazer esse exercício, nós aumentamos a nossa percepção, nos aproximamos de Deus, ganhamos a gratidão desses nossos irmãos e então a nossa vida torna-se um tanto mais suave, um tanto mais fácil e nós começamos então a deixar para trás este sentimento de depressão, este sentimento de que eu não consigo me renovar, esse sentimento de que eu estou parado. É isso. Sim, senhor. Certa vez, no nosso centro, eu estava falando que nós reencarnamos, antes de nós reencarnarmos, Deus colocou as leis que nos regem na nossa própria consciência. E falei também que nós, humanidade, nunca ficamos desamparados pela divina providência, né? Nós sempre, Deus nos enviou missionários, espíritos evoluídos de todas as épocas, em todas as regiões. Então nós nunca ficamos desamparados. E ela me perguntou assim, se nós temos essas leis na nossa própria consciência, se sempre tivemos exemplos, por que nós espíritas temos dificuldade de nos melhorarmos? Aí eu falei que a maioria das vezes nós espíritas, nós muitas vezes entramos na casa espírita por muitos anos e não deixamos o espiritismo entrar em nós. Os postulados, os exemplos da doutrina, que era bastante esclarecedora. Nós aprendemos na doutrina que nós, de forma clara, por que devemos perdoar? Quem se beneficia quando perdoa somos nós mesmos. Por que precisamos fazer o bem? Por que precisamos cuidar do nosso corpo físico? Por que nós temos que não guardar mágoa, rancor, todas as consequências de tudo que nós fazemos? Então, a doutrina espírita é uma bênção e nós não aproveitamos. Nós, com a doutrina espírita, nós aprendemos até a interiorizar no nosso coração os ensinamentos e os exemplos de Jesus. Porque se nós perguntarmos assim, para o apóstolo Paulo fazer tanta coisa boa que ele fez, em algum momento Jesus entrou no seu coração, os ensinamentos de Jesus. Será que foi na entrada de Damasco? Será que foi naquele momento? Nós perguntamos para o Emmanuel, um espírito bastante evoluído, será que foi lá como Públio Lentulus, lá no final da vida, já cego? E o Chico, gente, será que também naqueles personagens ali, daquela época? Mar Teresa, Francisco de Assis, muito estudiosa, afirma que foi o mesmo João Evangelista, né? Será que foi lá? Se foi mesmo como João Evangelista? Então, em algum momento, os ensinamentos de Jesus entrou no seu coração. E nós
quando os ensinamentos de Jesus efetivamente vai entrar nos nossos corações para que nós possamos colocar em prática. Nos perguntemos, né? Muito bem. Bom, agora são 21 horas, 27 minutos e 40 segundos. Nós vamos encerrando aqui então o nosso terceiro bloco, né? Vamos escutar mais uma musiquinha aqui rápida e daqui a pouco a gente volta para o quarto bloco. Não saia daí, a gente volta já. Quarto